Olha, a gente ouve muito falar sobre leis, sobre o poder do Estado, mas o que na prática nos protege? A resposta está num conceito-chave: os direitos fundamentais. Hoje a gente vai mergulhar nesse assunto e entender como esse verdadeiro escudo que está lá na nossa Constituição funciona no dia a dia para garantir as nossas liberdades. Pois é, essas perguntas são bem diretas, né? A polícia pode entrar numa casa de madrugada? Precisa de autorização para protestar? As respostas para tudo isso, acredite, impactam a nossa vida o tempo todo. E elas estão todas na Constituição. Então, vamos juntos descobrir até onde esses direitos vão de verdade. Bora começar essa investigação. Para a gente entender de um jeito bem simples, pensa nos direitos fundamentais como as regras do jogo. Sabe? Eles basicamente olham para o Estado e dizem: opa, até aqui você pode ir, daqui para frente, não. São eles que garantem que a nossa autonomia, a nossa dignidade vão ser respeitadas. É, no fundo, a base de tudo. Mas ó, essa ideia de direitos não apareceu do nada, pronta. Ela foi evoluindo, sabe, em ondas, que a gente chama de gerações. A primeira geração foi a da liberdade. Era basicamente um recado para o Estado: não se mete na minha vida. Depois veio a segunda, a da igualdade, que já era o contrário: Estado, você precisa agir para garantir saúde, educação. E, por fim, a terceira, a da fraternidade, que pensa no coletivo, tipo o direito ao meio ambiente saudável para todo mundo. Uma foi construindo em cima da outra. Beleza, vamos começar com um direito que todo mundo entende bem: a nossa casa. A Constituição é bem clara. Ela diz que a casa é um asilo inviolável. Palavra forte, né? Mas será que essa proteção é 100%, sem nenhuma exceção? Vamos ver isso de perto. E aqui já vem a primeira surpresa. Quando a lei fala em casa, a gente logo pensa na nossa residência, certo? Mas o conceito é bem mais amplo. O Supremo Tribunal Federal já disse que um escritório, um consultório médico, por exemplo, também contam como casa para essa proteção. A lógica é: se é um espaço privado, que não é aberto para o público, onde alguém trabalha ou vive, está protegido. Bem mais abrangente do que a gente imagina. Então, quando é que essa regra da casa inviolável pode ser quebrada? A Constituição lista 4 situações e só elas, ok? Primeira, em caso de flagrante delito, ou seja, se um crime está acontecendo ali na hora. Segunda, em caso de desastre, tipo um incêndio. Terceira, para prestar socorro. E a quarta, com uma ordem judicial. São só essas 4, bem definidas. Agora, atenção aqui, porque tem um detalhe que muda tudo: o horário. Nas 3 primeiras situações de emergência, crime, desastre, socorro, a entrada pode ser a qualquer hora do dia ou da noite. Faz sentido, né? Mas, se for por ordem judicial, a história é outra. A entrada só pode acontecer durante o dia. Essa regrinha do durante o dia é super importante, vocês vão ver. Ok, vamos para um caso prático para ver se ficou claro. Imagina a cena. Um juiz dá uma ordem de busca e apreensão. A polícia, para pegar o suspeito de surpresa, resolve entrar na casa dele de madrugada, enquanto todo mundo está dormindo. E aí, essa ação da polícia é legal? A resposta é não. De jeito nenhum. Seria uma ação totalmente inconstitucional. A regra é super clara. Mandado judicial para entrar em casa só vale durante o dia. Se a polícia fizesse isso, toda a operação e qualquer prova encontrada seriam consideradas ilegais. Bom, saindo da proteção da nossa casa, vamos para um outro pilar fundamental: a liberdade de crença e de consciência. Esse é o direito que protege aquilo em que a gente acredita, seja uma religião ou uma filosofia de vida. E olha, esse direito já gerou umas decisões bem interessantes nos tribunais. Dá uma olhada em algumas decisões do Supremo sobre isso. Por exemplo, decidiram que cemitérios podem ter a mesma isenção de impostos que os templos. Também já foi decidido que o sacrifício de animais em rituais religiosos é protegido pela Constituição. Isso tudo reforça um ponto muito importante: o Estado brasileiro é laico, mas não é ateu. Qual a diferença? Ser ateu seria ser contra a religião. Ser laico significa que o Estado não tem uma religião oficial, mas tem o dever de proteger e garantir a liberdade de todas. Vamos para mais um cenário. O Carlos está internado num hospital que tem uma orientação cristã. Ele, no entanto, tem outra fé, uma fé politeísta, e pede a visita do líder espiritual dele. O hospital pode barrar essa visita? Não, o hospital não pode recusar. A Constituição é muito clara ao garantir assistência religiosa em locais de internação coletiva. E o que é isso? Bom, hospitais, presídios, qualquer lugar assim. A fé da pessoa ou da instituição não importa. O direito à assistência religiosa é garantido. Ok, agora vamos falar sobre direitos que mostram a força do coletivo: o direito de se reunir e o de se associar,
São eles que permitem que a gente se junte para protestar, para criar uma organização, para defender uma causa. São a base da vida em sociedade. E aqui tem uma diferença que muita gente confunde. Para fazer uma reunião, uma manifestação pacífica, não precisa pedir autorização para o Estado. Ninguém tem que deixar. O que a Constituição pede é um aviso prévio. E por quê? Simples. É para que as autoridades possam organizar o trânsito, garantir a segurança e só. Avisar é uma coisa, pedir permissão é outra completamente diferente. E quando a gente fala de associações, tipo uma ONG ou um clube? Para suspender as atividades de uma associação, já precisa de uma decisão da Justiça. Agora, para dissolver, para acabar com ela de vez, o buraco é mais embaixo. Precisa de uma decisão judicial que não cabe mais recurso, o que os advogados chamam de trânsito em julgado. Ou seja, a proteção para a liberdade de associação é bem forte. Tudo isso nos leva a uma característica central desses direitos. Eles são inalienáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não estão à venda. A gente não pode abrir mão deles. É como o direito à vida. Não dá para vender. É seu. E ponto final. Eles não têm preço. Para a gente fechar, vamos entrar num tema que sempre gera debate. O direito de propriedade. Será que o Estado pode simplesmente tomar uma propriedade de alguém? A resposta é sim, em alguns casos. O nome disso é desapropriação. E como tudo, tem regras bem específicas. Basicamente, existem dois caminhos para a desapropriação. O primeiro é por necessidade ou interesse público. Pensa na construção de uma estrada ou um metrô. Nesse caso, a pessoa recebe uma indenização que tem que ser justa, paga antes e em dinheiro. Já um segundo caminho é a desapropriação como uma espécie de punição. Isso acontece quando a propriedade não cumpre sua função social, tipo um terreno gigante abandonado no meio da cidade. Aí a indenização muda completamente. Ela é paga com títulos da dívida pública. E essa desapropriação-punição não é algo que acontece de uma hora para outra, não. Existe uma escadinha que o município tem que seguir. Primeiro, ele notifica o dono para usar ou construir no terreno. Se nada acontecer, ele começa a aplicar um IPTU progressivo, que vai aumentando ano a ano. A desapropriação mesmo é só o último recurso. Ufa! A gente passou por vários pontos importantes que mostram como esses direitos nos protegem no dia a dia. Mas a história não acaba aqui, né? O mundo muda, a tecnologia avança e os direitos precisam acompanhar. A grande pergunta que fica é: como a gente vai continuar defendendo esses direitos, como a inviolabilidade do lar ou a liberdade de expressão, num mundo cada vez mais digital? Esse é o desafio da nossa geração. A discussão está só começando.